Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, mas sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Esse vídeo de hoje é dando continuação do nosso estudo nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre. Nós estamos agora em 2021. O título dessa lição é Os Dons Espirituais e Ministeriais Servindo a Deus e aos Homens com Poder Extraordinário. Essa lição, essa revista é estudo bíblico da CPAD, estudo para adulto. E agora nós alcançamos a lição de número 8, que tem o título também O Ministério de Evangelista. O texto áureo dessa lição se encontra na carta 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Está escrito assim: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Verdade prática, diz o comentarista, o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. O versículo-chave para a leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 35. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos e que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição, diz o comentarista, mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico, abordar a respeito do envio dos 70. Segundo tópico, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. Terceiro tópico, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. O ponto central dessa lição, diz o comentarista, o evangelista é, por excelência, o portador das boas novas. Vemos aqui então a introdução, assim diz o comentarista, o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como a sua destacada operação nas igrejas de Coríntios e Efésios. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho e em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Primeiro tópico, Jesus envia os 70. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 20. Primeiro subtópico, são poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus, na região da Galileia, ele asseverou: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Lucas, capítulo 10, versículo 2. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar a única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo.
Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Segundo subtópico, enviados para o meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com sua vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história. Os verdadeiros evangelistas enfrentaram ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs fundamentalistas, e eles são comparados a cordeiros que se dirigem para um meio de lobos. Terceiro subtópico, os sinais e maravilha confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Lucas, capítulo 10, versículo 9 e 10. Mateus, capítulo 10, versículo 1, versículo 8. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados, surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitaram. Mas, naquele momento, Jesus falou-lhe de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito Santo não é primeiramente ver milagres, mas que através da exposição do Evangelho de poder, temos os nossos nomes escritos no céu. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1. Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus e deu-lhe poder para confirmar a palavra. Segundo tópico, a grande comissão. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao versículo 20. Primeiro subtópico, o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, versículo 20. Essa ordem é chamada comumente de a grande comissão e é o apelo de Jesus para os discípulos anunciar o Evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Segundo subtópico, o mundo está dividido em dois grupos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Aqui, o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com a nacionalidade, raça, sexo ou condição social econômica do homem. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Não há judeu,
não há gentil. Romanos capítulo 3, versículo 9, versículo 10, versículo 23. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Terceiro subtópico, a grande comissão hoje. A tarefa de evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos de várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos estão diminuindo, como na Europa, por exemplo. Recentemente na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará um centro multirreligioso, ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos evangelizar o continente europeu. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. A grande comissão, ordenada por Jesus de Nazaré, ainda é uma tarefa inacabada. Terceiro tópico, o dom ministerial de evangelista. Primeiro subtópico, o conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego eu angelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens espirituais para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Segundo tópico, o papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, pregador de boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas das vezes, o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista cheio de graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. Terceiro subtópico, a finalidade do ministério evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Felipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa. Atos capítulo 8, versículo 6, 26 ao 40. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus
precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lês? Atos capítulo 8, versículo 30. Síntese do tópico 3, resumo do tópico 3. O papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus. Terminamos aqui a nossa aula de número 8. Fica aqui meu abraço, meu bem a todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.